Boa tarde a todos os irmãos, a paz do Senhor, né? Para meus queridos amados irmãos que vão entrar ao vivo, né? Para assistir essa live. Peço que os irmãos possam estar compartilhando, né? Para a glória de Deus, né? Ela alcançar vidas, né? Porque o intuito, né? O nosso pensamento é esse, né? De alcançar vidas, alcançar almas, né? Prazer, queridos e amados irmãos, eu sou Eliseu Silva, né? Sou obreiro da casa do Senhor, né? Da igreja que fica aqui no bairro de Ibum. Glória a Deus, louvado seja Deus, Tapipoca. Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, né? Tem uma palavra que Deus revelou ao meu coração para passar para o seu coração nessa tarde. Glória a Deus. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, né? Pode ser que você veja de manhã, à tarde, à noite. Glória a Deus, né? Mas que nós tenhamos que ter a convicção que tudo, né? Que tudo é para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Né? Eu quero dizer que toda honra, toda a glória é do Senhor, irmãos. Né? O homem ele não louva, o homem ele não prega, né? O homem ele não ora, se assim não for Deus na sua vida, se assim não for a presença de Deus na nossa vida, porque Jesus ele disse: sem mim nada podereis fazer, né? Glória a Deus. Então, queridos e amados irmãos, que nós possamos estar sempre reconhecendo da onde foi que nós saímos, da onde foi que Deus ele nos tirou. O problema é que muitas pessoas, quando começam a ser restituído, né, ganhar cargo, né, quando começa a crescer na obra, né, e muitas das vezes se esquece de onde foi que saiu. Isso é um erro gravíssimo, quando a pessoa se esquece de onde foi que Deus ele nos tirou. É tanto que Jesus ele mandou aquele homem que estava enfermo há 38 anos, né, esperando uma chance para entrar naquele tanque, que de tempos em tempos descia um anjo, né, e agitava as águas, e quem entrasse nas águas era sarado. Ele disse: toma o teu leito, né, e anda. Né. Ele não deixou que aquele homem esquecesse o leito, né. Portanto, o leito ele vai significar, né, da onde foi que nós saímos, da onde foi que Deus ele nos tirou, para nós não se esquecer, para que nós não venhamos se orgulhar do que Deus ele está nos entregando, porque o mesmo Deus que entrega é o mesmo Deus que pode tirar a qualquer hora, né? O mesmo Deus que restitui é o mesmo Deus que pode abater, né? Ele abate aquele que está na soberba, ele abate aquele que está se exaltando, né? Porque grande só um que é Deus, né? Grande só um que é o Todo-Poderoso, general de guerra, né? Aquele que estabelece reis, né? Aquele que tira reis do trono e coloca no trono, né? Aquele que dá a glória e retira a glória, aquele que tem o poder de curar, né? De salvar, né? Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Muitas das vezes a pessoa começa a ganhar cargo, né? Mas que nós não venhamos esquecer de onde foi que nós saímos, né? Que nós venhamos sempre continuar com os pés no chão, né? O mais alto que nós queira chegar é aos pés de Jesus. Glória a Deus, né? Sempre sendo humilde, porque sem humildade é impossível, né, irmãos, a gente amar o nosso próximo. É um dos mandamentos com promessa, é um dos primeiros mandamentos com promessa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pai, Senhor, irmão Paulo, glória a Deus. Está na posição, amado, Deus ele vai te honrar, glória a Deus, aleluia. Então, queridos, né, eu quero falar hoje sobre um homem, né, a qual ele era rei, né, e Deus ele lhe deu poder, glória, né, e ele estava conhecido em todo mundo, né, por todo mundo. As pessoas o temiam, ele mandava matar, né, deixava vivo quem ele queria, né, a hora que ele quisesse, quando bem quisesse. As pessoas o temiam porque ele era poderoso aqui na terra, né, glorificado, exaltado o nome santo do Senhor. Oi, minha prima, boa tarde. Então, queridos amados irmãos, diz a palavra do Senhor,
né? Que esse homem que eu estou falando era Nabucodonosor. Glória a Deus. Ele teve um sonho, e esse sonho ele ficou muito perturbado, né? Certo dia ele teve um sonho, ele ficou muito perturbado. O sonho, né? Ele sonhou que tinha uma árvore tão alta que chegava a tocar no céu, né? Aí de uma hora para outra vinha um vigia descendo do céu e dizia: cortai a árvore, corte seus galhos, né? Podem essa árvore, mas deixem a raiz, deixem o seu tronco, né? Glória a Deus. E aquilo ali perturbou, ele ficou com seus pensamentos perturbados, ele ficou sem saber o que fazer, né? E mandou que chamasse todos os astrólogos, né? Os adivinhos, os encantadores, os caldeus, né? Todos aqueles que faziam parte do reino, né? Mas nenhum soube adivinhar, nenhum soube resolver, né? O enigma, porque quando o mistério é de Deus, né? Quando, né? O mistério é mandado pelo Senhor, não há homem da terra que possa dizer, a não ser aquele que esteja em espiritual, a não ser que seja aquele que esteja sendo usado por Deus para poder desvendar os mistérios, porque os mistérios de Deus não é para qualquer um, né? Os mistérios de Deus, irmãos, né? Não é para qualquer um. Aqueles homens eles pelejaram para adivinhar de todas as formas, mas não conseguiram. Mas aí ele se lembrou de Daniel, né? O rei Nabucodonosor ele se lembrou de um Daniel, a qual ele tinha vindo como cativo de Judá, né? Esse mesmo, nos capítulos anteriores, né? Ele já tinha recebido o Espírito de Deus sobre a sua vida, porque ele não aceitou se contaminar com as iguarias do rei. Ele não aceitou se contaminar, né? Até ele resolveu outro mistério do rei, a qual o rei tinha sonhado, né? E ninguém soube resolver, né? Esse outro mistério. Então naquela hora chamaram todos os caldeus e ninguém soube adivinhar. Então o rei mandou que matasse, mas aí Daniel se manifestou e pediu tempo ao rei. Ó rei, me dá algum tempo para que eu possa adivinhar, para que eu possa entregar, né, a resposta, que eu possa interpretar o teu sonho. Aí diz a Bíblia Sagrada, né, que deram um tempo, deram um dia para Daniel ele resolver, né, se ia desvendar o mistério a qual Deus ele tinha mandado sobre Nabucodonosor. E diz a palavra do Senhor, queridos amados irmãos, que Daniel ele foi orar, né, ele convidou Sadraque, Mesaque, Abednego: o que vocês vão fazer hoje? E aqueles homens eles disseram: nada. Então vamos orar, porque o rei ele teve um sonho, e se não dissermos o sonho do rei, né, ele vai mandar matar todos os sábios da Babilônia, inclusive a nós quatro. E diz a palavra de Deus que eles foram orar, né? Passaram a noite orando. Mas Daniel, ele foi dormir antes, né, dos outros três. Daniel, ele foi dormir logo. E então, sabe o que foi que aconteceu, queridos amados irmãos? Daniel, ele teve o mesmo sonho que o rei Nabucodonosor tinha tido. Deus ele revelou o mesmo sonho, da mesma forma, detalhe por detalhe, ao seu servo Daniel. Oh, glória a Deus. Então, queridos amados irmãos, naquela hora, Daniel amanheceu o dia com aquele sonho fervendo dentro dele, né? Com aquela verdade, com vontade de entregar. Ele diz: pronto, nós já sabemos o sonho do rei. E agora o que nós fazemos? Então vamos até o rei. Foram até o rei entregar, né, o mistério. Então foi e disse, contou ao rei, né? E ali o rei ele colocou Daniel como governador, né? É grande o que Deus tem para a tua vida, irmão, não é coisa pequena, né? Através, né, da tua obediência a Deus, Deus ele quer entregar grandes coisas na tua vida. Mas Daniel, quando ele viu que ia subir de cargo, ele disse: não, rei, mas eu te peço algo. O que você propõe? Eu te peço que o rei restitua aqueles três, porque eu não orei sozinho, rei. Eu
não orei sozinho para que Deus ele revelasse o teu sonho. Existe um Deus no céu que ele revelou o teu sonho através, mas não foi sozinho. Eu peço que o rei possa restituir, né, os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Olha os mistérios de Deus. Daniel fez com que ficasse em cada ponto, né, da Babilônia um servo de Deus, né? Ali eles decidiam, isso pode entrar, isso não pode entrar, isso pode, isso não pode. Olha os mistérios de Deus, irmãos, né? Então, no momento algum, Daniel ele não se contaminou com a Babilônia para poder alcançar, né, a resposta de Deus na sua vida, as interpretações de sonho. Então, glória a Deus, né? Ele subiu, mas estava subindo com ele. Muitos ficaram olhando de fora e dizendo, olha ali, vai subindo, mas está levando os outros com ele. Vai subindo e a inveja do povo ia aumentando cada vez mais, querido. A inveja do povo ia aumentando a cada dia mais, né? Glória a Deus. Então diz a palavra do Senhor, queridos amados irmãos, né, que muitas das vezes eles estavam subindo, né, e as pessoas olhavam, olha, está subindo, a panelinha, né, chamado, né, muitas pessoas veem ali a panelinha está subindo, mas aí se na tua panelinha tiver oração, tiver joelho no chão, né, tiver perseverança, tiver obediência, Deus ele vai agir a teu favor. Deus ele vai estar na tua vida. Deus ele vai estar o tempo todo intercedendo pela tua vida. Glória a Deus. Diz a palavra santa do Senhor, né, que ali eles ficaram como governadores. O Daniel ficou como governador do Egito, como governador da Babilônia, né? Glória a Deus. Então diz a palavra santa do Senhor, queridos amados irmãos, que certo dia Nabucodonosor teve este outro sonho, né, que tinha uma planta, uma árvore bem alta, a qual os pássaros ficavam na sua sombra, né? Os animais ficavam debaixo, né, agasalhando na sua sombra. E eis que um vigia descia do céu e dizia, cortai a árvore, mas deixem a sua raiz e o tronco, né? Então aquele sonho deixou ele perturbado. Então ele mandou chamar Daniel, porque os outros sábios não souberam adivinhar aquele sonho, né? Porque quando é para Deus, quando é de Deus, né, só um homem de Deus para poder revelar os mistérios do Senhor dos Exércitos. Diz a palavra santa do Senhor, queridos e amados irmãos, que Daniel ele se introduziu na presença do rei. E ele disse, ó rei, essa árvore é o Senhor, né? A tua majestade, a glória e o poder cresceu até os confins do céu, né? E todo mundo, né, está debaixo da tua proteção, todo mundo te teme, né? A quem quer o Senhor estabelece, a quem quer o Senhor abate, né? Mas isso Deus está te revelando que vai acontecer nos próximos tempos. Recebe o meu conselho, rei. Daniel falando para o rei Nabucodonosor. Recebe o meu conselho, ó rei. Recebe o meu conselho e te arrepende. Usa teu dinheiro para abençoar as famílias carentes, para abençoar os pobres. Recebe o meu conselho e ajuda os necessitados, né? Porque isso vai acontecer. Mas aí o rei terminou? Terminei. Bom dia, boa tarde. Pronto, ali Daniel ele entregou, né? Ele aconselhou. Não importa, queridos e amados irmãos, que as pessoas não recebam, mas faça a sua parte, né? Faça a sua parte, diga, Jesus é bom, Jesus quer te salvar, arrependa-se, busque ao Senhor enquanto é tempo, né? Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque amanhã pode ser tarde, né? Nós temos que fazer nossa parte, né? E deixar que as pessoas elas façam a dela, né? Porque nós não podemos insistir no coisa, nós não podemos levar a força, porque diz a Bíblia Sagrada que não é por força e nem por violência, mas é por livre e espontânea vontade que a pessoa ela tem que buscar a Jesus, né? Mas nós sabemos que Jesus está voltando, que não há muito tempo para se decidir. Então decida logo enquanto é tempo. Você que ainda não é evangélico, né? Você que está em cima do muro, né? Decida para qual lado você vai ficar, né? Busque a Jesus, né? Busque a Jesus, busque a sua face, né? Busque andar nos caminhos do Senhor, se afastando do mal, se desviando do que o inimigo tem para oferecer, que lá fora não tem coisa boa, irmãos. Não tem coisa boa. Parece bom, mas é ilusão. Tudo é vaidade de espírito, né? Tudo é vaidade de espírito, né? A gente pensa que é coisa boa, né? Às vezes a gente vai com uma farra, ali é coisa de momento, depois bate aquele arrependimento, aquela angústia, aquela amargura, né?
Aí você vai perceber que foi que você fez da sua vida, que proveito tem a pessoa passar a noite enchendo a barriga de cerveja, né? Se prostituindo, usando droga. Aí quando é depois você vai só acumulando, né? Acumulando pecado. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, o salário do pecado, irmãos, é a morte eterna, porque existe céu, mas também existe o inferno, né? E lá é onde o bicho nunca irá morrer. Lá é onde, né, é lugar de tormento, né? 100, 300 anos, 1000 anos, né? É importante a gente reconhecer que há um Deus no céu, né? Isso, Nabucodonosor, ele não estava reconhecendo, mesmo diante das provações que estavam acontecendo, mesmo diante de tudo, né? Que Deus ele estava lhe provando, mesmo diante de Deus estar usando Daniel, né, para revelar o seu mistério através de Deus, né? Mesmo, né, Deus tendo enviado o seu anjo, né, para livrar seus servos, né, da fornalha de fogo ardente, porque teve também a fornalha de fogo ardente, queridos, né? Diz a Bíblia Sagrada que Nabucodonosor ele ergueu uma estátua, né, na província de Durá, né, e obrigou que todos se ajoelhassem, né, se prostrassem diante daquela imagem, diante daquela estátua, né? Chamou todos os prefeitos, governadores, presidentes, né? Então, queridos amados irmãos, mas naquela hora que ele falou que todos deviam se prostrar ao som das liras, né? De harpas, de música, todo instrumento musicais, né? Que as pessoas se prostraram, teve 3 homens que ficaram de pé. Araide canta, surumi canta, lá, mano. Teve 3 homens que não se curvaram diante daquela estátua, né? E o rei, né? A sua ordem era um decreto, né, que a fornalha ela estava sobremaneira acesa, né, quente, e aquele que não se prostrasse, né, iria ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aí diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que aqueles acusadores, né, aqueles homens que estavam ali só para acusar o inimigo, usando eles, né, eles foram até o rei e disse: ó rei, vive eternamente. Tem 3 homens que o rei trouxe como cativo de Judá, que não estão fazendo caso de ti algum, rei. E eles não se curvaram diante da estátua que o rei ergueu, né? Ou então eles nem não estão te honrando. E na hora Nabucodonosor mandou que introduzisse os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, até a sua presença. E naquela hora trouxeram aqueles 3 homens, né? E ele disse: por que não se curvaram diante da estátua que eu levantei? Portanto, vocês têm mais uma chance ao som dos instrumentos e vocês não se curvarem, eu mandarei aquecer, né, a fornalha 7 vezes mais. Olha aí que chantagem psicológica, irmãos, né? Porque a fornalha ela já estava quente, não estava? Já dava para queimar, não dava, né? Já dava para matar. Mas ele disse: vou mandar aquecer 7 vezes mais, né? E vão ser lançados dentro da fornalha. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram, né? Eles falaram, responderam, né? E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, o rei, que não serviremos a teus deuses, aos teus deuses, né? Nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se enfureceu, né? E se mudou o aspecto do seu semblante com Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que amarrassem, né, os 3 homens de Deus e lançasse dentro da fornalha de fogo ardente. Mas aí sabe o que foi que Deus ele disse naquela hora? Mata quem está jogando meus servos e solta meus servos. Aleluia. Mata quem está prendendo e solta quem está preso. Aleluia. Está entendendo o mistério de Deus, irmão?
Deus ele ordenou que o fogo matasse aqueles 3 soldados, os mais grandes que tinha, que estavam atando, que estavam amarrando os 3 homens de Deus, né? Naquela hora, queridos amados irmãos, o fogo ele consumiu os 3 soldados, né? Eles já caíram sem vida, né? Eles jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, né? E eles caíram sem vida porque as labaredas de fogo eram muito fortes, né? Era muito quente, e eles morreram. Aqueles 3 homens já tombaram sem vida. Aí quando Nabucodonosor, né, ele olhou para dentro da fornalha, né? Ali, quem ele jogou ali dentro para morrer, não morreu, querido, né? Quando ele olhou, ele não viu, né, só 3 homens passeando dentro da fornalha. Ele jogou 3 homens dentro da fornalha, mas quando ele se deu conta, havia 4. Havia mais um dentro da fornalha. Queridos amados irmãos, diz a Bíblia Sagrada que ele olhou, né, atemorizado, né, para os seus servos e disse: espera, não foi 3 homens que lançamos dentro da fornalha? E por que agora nós olhamos e estamos vendo 4? E o quarto tem o aspecto, né, tem um semblante de um filho de Deus, né? Tem um aspecto de um anjo, tem a aparência de um anjo. Diz a Bíblia Sagrada que Deus ele ordenou que seus servos fossem soltos, né, para ficar correndo de um lado para o outro, não. Ai, tá queimando, não. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram soltos, desatados, né? As cordas, a única coisa que queimou, queridos amados irmãos, foi as cordas que estavam amarrando as suas mãos e os seus pés. Olha aí o poder de Deus, querido. Deus enviou o seu anjo para livrar seus filhos, seus servos, porque eles preferiram entregar seus corpos. Naquela hora, eu acredito que eles olharam um para o outro, né, antes de entrar dentro da fornalha, antes de serem lançados dentro da fornalha, disseram: e agora? Estão preparados? Está preparado, Sadraque? Eu tô. Está preparado, Mesaque? Eu tô. E Abednego, eu acredito que ele olhou e disse: quer dizer que nós vamos ser queimados? E vocês estão de gracinha, de brincadeira, né? Mas aí naquela hora eu acredito que um deles falou: que é isso, Abednego? E o corpo glorificado, né? E o corpo transformado que Deus ele nos prometeu, né? E o corpo de glória, Harai de canta, Sorimi canta, Lamancha, né? E o corpo que Deus ele nos prometeu, não importa, deixa queimar. Se Deus quiser, ele nos livra desse fogo, dessa fornalha. Mas se ele não quiser, nós vamos receber um corpo glorificado, nós vamos receber um corpo transformado, né? Porque vale a pena. A nossa intimidade com Deus não é de agora, né? A nossa intimidade com Deus vem lá, né, lá do começo, não é de agora que nós conhecemos a Deus. E esse Deus ele é poderoso, ele tem o poder de nos livrar. Então diz a palavra de Deus, queridos, que o rei ele ficou atemorizado e olhou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, venham aqui. E eles saíram, né? Eles estavam passeando dentro da fornalha, dentro do fogo. E a Bíblia diz que eles saíram para fora e nem cheiro de fumaça havia nas suas roupas, né? Nem cheiro de fogo, nem cheiro de fumaça, de faísca, de nada. Nada foi queimado das vestes daqueles homens, querido. Nada foi queimado, né? Glória a Deus. Então Deus ele enviou o seu anjo, né, para impedir que os seus servos eles fossem mortos. Olha que livramento tremendo, querido amado. E é o mesmo Deus, ele não mudou, ele não mudará, ele é o mesmo, ele é o Deus do ontem, ele é o Deus de hoje, né? Ele é o primeiro e o último, né? Ele é o alfa, ele é o ômega, é o princípio e o derradeiro. Glória a Deus. Antes que tudo existisse, ele já existia. Ele sabe o tanto de cabelo que tem na minha e na sua cabeça. Ele sabe os nossos pensamentos, o meu deitar, o teu levantar. Então, não vai mudar, irmãos, o seu modo de agir, o seu modo de viver, por causa de pessoas que queiram te colocar, né, para baixo. Pessoas que queiram te colocar, né, como aquele homem quis parar, né, a intimidade que aqueles homens tinham com Deus, né? Diz a Bíblia Sagrada, queridos irmãos, que o próprio rei, né, ele disse, fez um decreto que qualquer um
que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e de Abednego, né, ele iria matar, né, e que as suas casas iam ser feitas em um duro, né. Ele fez esse decreto, mas mesmo assim Deus, o Nabucodonosor, ele ainda não mudou. Mesmo assim ele ainda não mudou, ele continuou com seu coração endurecido. Então diz a palavra do Senhor que através desse outro sonho que ele teve, né, da árvore, né, que foi cortada, né, ele mandou chamar Daniel. A árvore significava ele. Daniel, ele vai dizer: ó rei, a árvore significa tu, rei, significa o rei, né? E eu te aconselho, rei, eu te aconselho se arrepender, né? Se arrepender e passar a ajudar as pessoas carentes, a ajudar as pessoas necessitadas, porque Deus do céu, ele entrega, mas ele pode tirar, né? E a ordem é para cortar a árvore. O vigia que desceu do céu e disse para cortar a árvore, ele é o anjo do Senhor, rei. E ele vai cortar o teu reino, ele vai cortar o teu reino, e durante tempos, né? Durante um ano, o rei vai passar, né? Durante 7 tempos, o rei vai para a morada dos animais, né? O rei vai perder teu entendimento e vai ser passado de ti o reino, né? E o rei vai para junto dos animais, até que o rei entenda que Deus, ele reina nos céus e reina na terra, que o seu poder, a sua misericórdia, né? E que o seu poder, ele dura de geração em geração, que não tem fim. Glória a Deus. Então, queridos amados irmãos, Nabucodonosor, ele não deu, né? Ele não deu crédito, né? Aquele conselho de Daniel, né? Aquelas revelações de Daniel. Diz a palavra de Deus, irmãos, que ao passar 12 meses, né, Nabucodonosor, ele estava imperoso, né? Ele, olha, que grande Babilônia que eu edifiquei, né? Que eu edifiquei para a minha glória, né? Olha o tamanho dessa Babilônia que eu edifiquei para o poder da minha glória. Quem eu quero eu mato, quem eu quero eu deixo viver, né? Até que surgiu uma voz do alto, né? Uma voz do alto: Nabucodonosor, é passado de ti o reino. Estou passando o teu reino, até que tu entendas que o poder, a glória e a majestade pertence ao Deus do céu, e que ele manda no céu e é que ele manda na terra. Glória a Deus. E diz a palavra santa do Senhor, queridos amados irmãos, diz a palavra do Senhor que ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Aí a Bíblia diz que na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo como as penas das águias e as unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a ver o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Diz a Bíblia Sagrada, queridos amados irmãos, que quando Nabucodonosor ele passou 7 tempos, foi tirado dele o reino, porque ele estava se achando grande demais, querido. Muitas das vezes, queridos amados irmãos, a pessoa se acha grande demais, né? Sem ser nada, né? Porque nós viemos do pó, e para o pó nós voltaremos, né? Nós temos que entender que só há um grande, que é Deus, né? Naquela hora, né, ele não se deixou, né,
Nabucodonosor ele não se deixou a humildade entrar no seu coração. Ele continuava com o seu grandor, achando que ele podia tudo, né? Achando que ele era poderosão, né? Aqui na terra. Mas aí, queridos amados irmãos, é nessa hora que Deus ele abate, porque Deus ele abate o soberbo. A única pessoa, esses que acham que são, queridos amados irmãos, não são, porque aqueles que são é os que não são, é os que se acham inferior, é os que na verdade Deus está levantando como profeta de Deus, né? É os que na verdade Deus ele está levantando para pregar a sua palavra, o seu evangelho. Porque muitas das vezes a pessoa acha, né, que sabe tudo, mas aí quando vai ver, querido, né, quando Deus abate é de uma vez, né? Porque nós temos que sempre estar reconhecendo que nós não somos nada e que Deus é tudo na nossa vida, né? Nós temos que entender que Deus é ele que é todo poderoso, que ele tem o poder de levantar, tem o poder de abater, tem o poder de exaltar, né? E aquilo que ele dá, ele tira na hora que ele vê que a pessoa está crescendo, na hora que ele vê que a pessoa pensa que a pessoa, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, tudo vem de Deus, sem Deus nada poderei fazer, querido. As obras elas são do Senhor, né? Glória a Deus. Diz a palavra de Deus que ao passar 7 anos, né, foi recuperado, quando Nabucodonosor ele se arrependeu, né, quando ele reconheceu, né, que Deus, né, é que ele tem o poder e a majestade, que o seu reino dura de geração a geração, né, foi que Deus ele restituiu, né. Portanto, se Deus tirar algo, né, de você, não te preocupe, porque ele é o Deus da restituição, né. É porque Deus ele quer te colocar no devido lugar. Às vezes Deus ele tira algo da gente porque às vezes a gente está querendo ser mais do que aquilo que ele quer que a gente seja. É preciso nós ter o nosso chamado, mas conforme a vontade do Senhor, para que não venha ser soberbo, né? Para que nós possamos reconhecer que Deus ele é tudo na nossa vida, né? Que nós não venhamos esquecer a nossa humildade, que nós não venhamos esquecer de onde nós saímos, porque Deus é que é poderoso, irmão. Então não vale a pena a gente ser soberbo, vale a pena a gente ser humilde, né? Ajudar, né, as pessoas, uma palavra, amigo. Através de uma palavra, irmãos, a pessoa ela pode ser restituída, né? Através de uma palavra, a pessoa ela pode ser restaurada, né? Glória a Deus. Muitas das vezes a pessoa se encontra em aflição, esperando uma palavra de conforto, uma palavra, né, de incentivo para continuar buscando, ou mesmo para começar a buscar a face do Senhor. Muitas das vezes, né, a pessoa passa e nem olha. Nós vamos para a casa do Senhor para se encher da presença de Deus, para repassar para aquelas pessoas que estão lá fora, porque Deus, né, ele não habita em templo feito por mão de homem, mas Deus ele quer habitar em mim e você, né? Ele quer te usar, né? O mundo ele não tem nada a nos oferecer, o mundo ele tem nada a nos oferecer. Os finais dos tempos estão aí, né? O final dos tempos já está se cumprindo, diz a palavra do Senhor, né? E diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados, né? Nós seremos transformados, né? Glória a Deus. Então é preciso a gente continuar perseverando na humildade, na graça, no conhecimento, pedindo discernimento, entendimento, para não estar recebendo tudo, né, que nós ouvimos, porque nem tudo é de Deus, né? Às vezes você está fazendo a obra de Deus e sempre aparece alguém para dizer que está errado, que não é desse jeito, né? Sempre existe alguém para tentar te repreender, para tentar te parar, mas uma coisa eu tenho para te dizer, você não vai parar, sabe por quê? Porque quem te escolheu foi Deus, né? Quem te escolheu foi Deus, para através do teu testemunho a tua família ela ser restaurada, através do teu testemunho a tua família ela desejar servir a Deus, né? Porque muito vale a pena um testemunho bem contado, irmão. Não precisa nem você estar pregando, sem as pessoas ver a sua vida, a mudança que Deus fez na sua vida. Às vezes quando eu vou falar de Jesus para alguém, só o meu testemunho, queridos, a forma que Deus trabalhou na minha vida, né? Eu já fui viciado, para poder trabalhar eu tinha que usar, né, as porcarias que o inimigo tem para oferecer.
nada que eu fazia dava certo, né? Tudo ia de água abaixo, querido. E Deus, ele me livrou, Deus, ele me libertou. Porque se não fosse, né, Deus, eu não tinha conseguido, queridos amados irmãos, me libertar do cativeiro, né? Da mesma forma que Deus, ele trabalhou na minha vida, ele quer trabalhar na tua vida, né? Eu já fumei cigarro, eu era viciado, fumar cigarro, droga, todo tipo de droga. Mas Deus, ele trabalhou na minha vida de uma forma tão poderosa, irmão, que eu nem me lembro mais. Se eu sentir cheiro de cigarro, eu começo a espirrar, eu começo a passar mal, porque quando Deus trabalha dessa forma, às vezes a pessoa olha e diz que não tem mais jeito, que você vai dar trabalho à família, que você vai dar trabalho, né, à sociedade. Mas Jesus, ele olha para você de uma forma diferente, irmão. Ele olha para você de uma forma, né? Ele olha para você com íntima compaixão, né? A mesma compaixão que ele teve, né, com aquele jovem que havia morrido, né, filho da viúva de Naim, né? A mesma compaixão que ele teve, né, daquela mulher que chorava, né, que estava aos prantos, que a sua última esperança estava indo embora. Aleluia. A sua última esperança, né, estava indo por água abaixo, porque nós sabemos que a mulher, quando ela se casa, ela deposita seus sonhos, né, seus projetos, né, seu futuro no seu marido. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela já era viúva, né, ela já era viúva, ela já tinha perdido seu marido. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que agora ela estava indo enterrar sua última esperança, seu filho, pois ele havia morrido, havia falecido. Naquele tempo era levado tipo em rede, né? Porque não existia caixão, né? E Naim era uma cidade muito pequena, um vilarejo, né? E Jesus, ele estava operando milagre em Cafarnaum. Mas aí naquela hora ele sentiu que alguém estava precisando da sua ajuda na cidade de Naim. Oh glória! Deus, ele só chega na hora certa, irmão. Jesus, ele só chega na hora certa para fazer a diferença. Porque quando ele chega tem vitória, quando ele chega tem restauração. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do vento que está assolando o teu barco. Pois Jesus, ele está disposto a entrar no teu barco e dormir dentro dele, né? Significa que você tem o direito, você tem o privilégio de descansar a tua alma no Senhor. Porque está abatida a minha alma, né? Assim diz o Senhor Jesus. Porque está abatida, ó minha alma. Descansa em mim, espera em Deus, porque Ele ainda, né, te responderá, né? Glória a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus sentiu que alguém estava precisando dele ali naquela pequena cidade, naquele vilarejo, né? Diz a Bíblia que tinha uma multidão com aquela mulher, né? Uma multidão chorando, mas ali Jesus, ele viu um choro diferente. Ele viu um choro, né, a qual quebrantou o seu coração, né? Porque aquela mulher, ela estava enterrando a sua última esperança, né? O seu filho, o único filho. Aí diz a Bíblia que quando Jesus, ele chegou naquela hora, né, ele chegou para aquela mulher e disse: não chores, não chores. Querido, pode raciocinar, se eu e você nós chegar no velório de algum conhecido nosso, né, de algum familiar nosso, ou até mesmo alguém que nós não conhece, e nós ver chorando, a vontade que a gente tem é de se abraçar com a pessoa e chorar também. Não é verdade? A gente tem vontade de chorar também. E tem vontade de se derramar, de repartir, porque a Bíblia mesmo, ela diz: se alegrai com quem se alegra e chorais com quem chora, né? Então, querido, né, naquela hora Jesus, ele chegou para aquela mulher e ele disse: não chore. E aquela mulher, né, ela ficou, né, sem saber até o que estava acontecendo, sem saber que ali naquele exato momento tinha chegado a vida, sem saber que naquele momento tinha chegado a cura e a restauração para a sua vida, para a vida do seu filho, para o seu futuro, para os seus projetos, né? Porque muitas das vezes alguém olha para a tua vida e diz: aqui é um projeto falido, mas aí Deus olha de uma forma diferente. Deus, ele olha de uma forma de restaurar. Deus, ele olha de uma forma de transformar, né? Deus, ele olha com uma forma de recomeço,
Porque sempre é um dia de recomeço, sempre é um dia de renovo, sempre é um dia de dar um passo para Jesus e fazer toda a diferença. Que nós não fomos chamados para nós ser escravos do inimigo, não, irmão. Nós não viemos a essa terra para nós ser escravizados pelo pecado, pelo inimigo, pela mortandade, não. O reino de Deus está próximo, querido. Não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus ele virá buscar o seu povo. Então é muito importante que nós tomemos uma decisão hoje, né? Uma decisão hoje, porque enquanto há vida, há esperança. Não deixe para se arrepender, né? Na última hora, quando não tiver mais jeito. Porque diz a Bíblia, irmão, que vai ter uma grande tribulação, né? Vai ser uma grande tribulação, né? Quando Jesus vir buscar o seu povo, muitos vão correr de um lado para o outro. Diz a Bíblia Sagrada que nunca houve e nunca haverá, né? Um dia como aquele. Então é um dia que nunca existiu, vai ser muito triste, pessoas correndo atrás de se salvar, mas sem ter mais ninguém que ore por elas, porque o povo de Deus não vai mais estar aqui, né? O povo que estão com as suas vestes brancas, eles não vão mais estar aqui, eles terão subido, né, para as bodas do Cordeiro, porque eles estão esperando, né, prudentemente, né? Estão prudentemente com azeite nas suas lamparinas, né? Igual as virgens, né, prudentes, elas estavam com as suas lamparinas cheias. Então é preciso nós estar cheios, né, do poder de Deus, cheio da unção. Unção essa que não tem como repartir naquela hora, porque não dá tempo, né? Não vai dar tempo. Na hora que Jesus voltar, quem tiver preparado, se preparou. Quem não tiver, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Igualmente a morte, quando ela chega, só quer desculpa. Tem um ditado, né? Que a morte ela só quer desculpa. A morte, quando ela chega, não dá tempo, né? Às vezes, quando a pessoa pega um câncer, ainda dá tempo de se arrepender, parar de praticar aquilo que praticava que desagradava a Deus. Mas quando é uma morte fulminante, não dá tempo de se arrepender, irmãos. Infelizmente não dá tempo. É de uma hora para outra. Se Deus ele pedir a minha e a tua alma agora, nesse momento, o que você tem para apresentar perante ao Senhor Jesus, né? Será que você sabe para onde é que você vai? A vontade que a gente tem é de ir para o céu, né? Todos nós, né? Eu creio, né? A pessoa perguntar, ninguém quer ir para o inferno, ninguém. Mas não faz por onde obedecer, andar nos costumes, nos mandamentos do Senhor. E às vezes diz que é filho de Deus, mas mal se lembra de Deus, só se lembra de Deus quando está passando por um perrengue, né? No ditado popular, né? Só se lembra de Deus quando está passando por uma prova, por uma luta, né? Quando está à beira da morte, é que se lembra, ai meu Deus, vou morrer. Mas não pode ser assim, né? Nós temos que se lembrar de Deus todo dia, toda hora, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança, né? Para nós adorá-lo, né? Para nós oferecermos a Ele de corpo e alma, para nós morrer para nós mesmos, que diz a Bíblia Sagrada, né? Jesus ele disse, todo aquele que quer vir a mim, né, pegue a sua cruz, negue a si mesmo, né? E segue-me. Então ele manda nós negar a nós mesmos, a nossa vontade. Quer dizer que é para nós negar a nossa vontade, né? Para nós negar aquilo que o inimigo quer que nós faça. O inimigo ele quer que nós pratique, né? Prostituição, adultério, né? Imoralidades, né? Mas nós sabemos que isso afasta, né? Nos afasta de Deus. Sabemos que isso nos afasta de Deus. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que tudo é possível ao que crê, irmãos. Eu creio que um dia você vai dar um passo para Jesus. Você que ainda não é evangélico, né? Não estou aqui para julgar ninguém, porque nem Jesus ele ainda não está julgando. Quem sou eu para julgar ninguém, irmãos? Eu sou apenas um vaso, né? Passando um pouco dos meus conhecimentos para os irmãos, né? Um pouco do que eu sei. Não sei quase nada ainda, mas um pouco que eu sei eu passo para meus irmãos, né? Eu vim aqui para falar que Jesus é bom, que Jesus tem um plano de salvação para a tua vida, né? Que Jesus ele está
está voltando, que não há tempo de brincar, não há tempo de estar pensando, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou, não há tempo para estar desse jeito, irmão. Tem que decidir, tem que tomar uma decisão, e o dia é hoje. Reconheça Jesus como seu único Salvador, né? Reconheça que só Ele tem o poder de te salvar e te dar a vida, né? Não queira pegar atalho, porque atalho não vai te levar ao caminho do céu, né? Ele disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então Ele é o caminho, não existe outro caminho. Se você está à beira do caminho, entra no caminho logo de uma vez, vai servir a Jesus, né? Peça força a Deus. Não, mas eu não tenho força, meu irmão. Não, mas eu não tenho força, meu querido. Peça força a Deus que Ele lhe dá. É tudo psicológico, né? Essa droga, esse álcool, né? Que você tá viciado, né? Esse é o inimigo que ele tem colocado na sua mente para que você comece a pensar, para que você pense que você não pode viver sem isso, mas você pode viver sem isso. Que eu também pensava da mesma forma que muita gente pensa hoje. Eu pensava também assim. Eu pensava, é bom demais, eu não posso viver sem isso, né? Eu pensava que eu não podia viver sem a droga. Eu pensava que eu não podia viver sem o álcool, né? Eu pensava que eu não podia viver sem o cigarro. Mas hoje a minha vida ela se encontra restaurada, queridos amados irmãos. A minha vida ela se encontra de uma forma que eu não desejo mais aquilo para mim, né? Eu olho para trás, mas é para me lembrar da onde Deus ele me tirou, né? Não um desejo de voltar para fazer, né, os costumes que eu tinha antes. Mas ali é para mim se lembrar de onde Ele me tirou, para mim não querer voltar mais para lá, né? Porque a ordem é para marchar na presença de Deus. A ordem é para marchar e não para recuar. Quem quer que você recue é Satanás, é o diabo. Ele quer que você recue, ele quer que você volte para trás, né? Mas você não vai voltar, porque Deus ele vai te dar força. Deus ele vai restituir as tuas forças, né? E os teus projetos, Deus ele já tem preparado. Eu creio em nome de Jesus de Nazaré que os teus projetos eles não são falidos. Então não escute palavras ao contrário, né? Querendo que você pare. Não escute palavras ao contrário que queira que você desista. Meu irmão Paulo Ricardo, Pai do Senhor, meu irmão. Benção, né? Minha mãe, Pai do Senhor, mãe. Queridos amados irmãos, então não deixe que o inimigo ele venha colocar, né, coisas na sua cabeça, palavras ao contrário que você não vai conseguir, né? Porque ele usa pessoas para dizer, para de pensar alto, para de sonhar grande, para de estar buscando, né, coisa que não existe, que você não pode ver, né? Isso é o inimigo, porque tem muitos ateus, tem muita pessoa que foram crente, que hoje ela quer debater contra você, quer debater contra mim, dizendo que a Bíblia ela não está atualizada. Mas diz a Bíblia Sagrada, queridos, que se for acrescentada uma vírgula ou um tio, já passa a ser mentira, né? Já passa a ser profanação do Evangelho, né? E o diabo ele é o pai da mentira. Então nós não podemos, temos que pregar a verdade do jeito que ela é, do jeito que ela nos manda, né? Glória a Deus. Eu peço a oração dos irmãos sobre a minha vida, que o inimigo ele tem se levantado de uma forma furiosamente contra a minha vida, né? Que os irmãos possam estar intercedendo uns pelos outros, vamos orar uns pelos outros, vamos nos dar a mão. Está acontecendo guerras, né, entre a Rússia e a Ucrânia, né? Mas não vai ser isso que vai te parar, irmãos. Não vai ser isso que vai nos parar. Não vamos se preocupar com essas guerras. Vamos interceder uma corrente de oração, em avivamento, né? Vamos interceder, porque Deus, né, ele vai batalhar por mim e por você. Deus ele é o Senhor da guerra, né? E ele não perde uma batalha, né? Não existe uma batalha que ele tenha perdido, né? Não existe, porque ele é o Deus da providência. Ele é o Senhor dos exércitos, né? Enquanto as pessoas vêm com lança, com escudo, né, com AR-15, com garça, né, com aviões, bombardeio, né, nós vamos colocar nosso joelho no chão, né? Nós vamos vencer de joelho dobrado, né? Porque
porque a oração ela tem poder. A oração ela tem poder, né? Quando Josué orou, o sol parou, né? Quando Elias orou, né, foi destruído 400 profetas de Baal. Arai de canta, Soleme canta, Lamanai. Alamachuri Kalamanai. Eita, Deus de poder e mistério. Então Deus ele tem este poder, irmão, de vencer, de batalhar por nós. Porque Ele jamais vai desamparar um justo, né? Em Salmos 37, 25, o salmista Davi ele vai dizer: fui moço e agora estou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão, né? Então Deus ele não vai desamparar um justo, né? Então seja justo, pratique a justiça de Deus, né? Busque mais perseverança e fé, né? Peça mais, né, sabedoria, para que você possa distinguir o que é que está vindo de Deus e o que é que está vindo do diabo, né? Que a Bíblia diz: acautelai-vos, né, dos falsos profetas que virão em meu nome, e se possível enganarão a muitos. É só o que nós vemos, é pessoas profetizando, né? E muitas das vezes a gente chega até a perceber que é da carne, né? Existem tantas seitas, né? Seitas pela aí dizendo ser de Deus, e quando vai ver é uma coisa que não é, né? Então nós temos a Bíblia Sagrada para nós examinar, né? Diz a Bíblia: errais muito, né? Errais muito por não examinar as Escrituras. Então nós temos essa Bíblia Sagrada, irmãos, que é um manual, né? As pessoas ela têm um carro, para poder dirigir o carro tem um manual, né? Compra uma TV, tem um manual, né? Compra uma moto, tem um manual, né? Compra um DVD, tem um manual. E nós temos aqui o manual, né? Que é a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, que pode nos conduzir até as mansões celestiais, né? Através dela que nós vamos ser salvos, porque ela é a Palavra de Deus que cura, que liberta, que salva, que batiza, né? É a Palavra de Deus que tem o poder de nos transformar, porque ela, né, ela não volta vazia. Ela é como uma espada de dois gumes, né? Que ela penetra entre ossos e medulas, né? E chega a tocar a tua alma, né? Para que você venha ter um sentimento de arrependimento, né? Feliz é aquele, irmão, que quando peca, quando erra contra Deus, se arrepende, né? Se você se arrepende quando você erra contra Deus, já é um bom sinal, porque você tem o temor de Deus na sua vida. Agora, quando a pessoa erra, né, e não está nem aí, no outro dia erra de novo, não está nem aí, no outro dia erra de novo, aí se transforma em iniquidade. Aí o seu amor vai esfriar, porque está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? E não pode deixar virar iniquidade, né? Se você pecou hoje, se arrependa de coração e amanhã não pratique o mesmo erro. O salmista Davi ele foi conhecido como o segundo coração de Deus, porque se ele errasse hoje, no mesmo instante ele já estava ali de joelho, arrependido, chorando amargamente, arrependido, pedindo a misericórdia do Senhor para a vida dele, né? Então no outro dia ele já não cometia mais o mesmo erro. Por isso que Deus estava sempre com ele, por isso que ele venceu muitas batalhas, né? Por isso que ele venceu o leão, venceu o urso, né? Venceu tudo aquilo que vinha confrontar, venceu aquele gigante, né? Aquele gigante ele enfrentava o povo de Israel, ele desafiava, né? Ele desafiava o povo de Deus. E muitos não tinham coragem de ir. Tinha Eliabe, tinha Abinadab, tinha Samar, que eram os irmãos de Davi, os mais velhos, né? E tinha Saul, seus filhos, mas nenhum tinha coragem de ir, porque era para ir só um enfrentar aquele gigante. O que vencesse ia passar a ser escravo, né? O que fosse da parte de Israel vencesse, Israel ia ser escravo dos filisteus. E se o gigante Golias vencesse, né, Israel ia ser escravo de filisteus, né? Caso contrário, o filisteu ia ser escravo. Mas é o que acontece? Jessé, ele mandou que
Davi fosse deixar merenda para os seus irmãos ali no campo de batalha. E quando Davi ele chegou lá, né, ele viu aquelas afrontas e o povo recuado, né? O povo recuado. E aquele homem ele desafiava, né, uma pessoa que tivesse coragem para desafiá-lo naquele duelo. E ele era muito grande, né? Aquele gigante ele era acostumado guerrear contra grandes soldados. Podia vir 4 homens para cima dele que matava todos os 4. Era homem de guerra, era homem preparado. Diz a Bíblia Sagrada que Davi, quando chegou lá, né, ele viu que Saul estava fazendo uma proposta, que quem vencesse aquele gigante, ele dava sua filha, né? Ele dava sua filha em casamento, ele dava grandes presentes. E Davi ele disse: quem é esse circunciso que já afronta o povo do Deus vivo? Quem ele pensa que é para estar mexendo com o povo de Israel? Diz a Bíblia Sagrada, queridos e amados irmãos, que Davi: vou eu pelejar com ele. E Saul disse: não vai, certamente você vai morrer, você é apenas um jovem. E ele vai dizer naquela hora, Davi ele vai dizer naquela hora: não, teu servo, quando estava apacentando as ovelhas, eis que veio o leão, eis que veio um urso, e Deus ele me entregou na minha mão, né? E eu matei o urso e matei o leão, né? Para que ele não tocasse no rebanho. Então, da mesma forma, Deus ele vai entregar esse gigante na minha mão, né? E os filisteus eles vão saber que tem Deus em Israel. Ele vai saber que tem um general de guerra em Israel. Arai de canta, suribi canta, lamanai. Ripa lamanai, assude canta, lamanai. Eu sinto, irmãos, a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. E se você tomar posse dessa palavra, você vai sentir também, vai ser restaurada a tua vida. Você vai ver que Deus é na tua vida, que não importa o tamanho do gigante, que não importa o tamanho do embaraço, que não importa o tamanho da onda, que não importa o tamanho da multidão, que esteja te afrontando, que esteja querendo te derrubar, porque o teu Deus é maior do que todos os problemas. Teu Deus é maior do que todas as afrontas, e que não há uma vitória se você não descer a luta. Arai de canta, soribi canta, lamai. Não há uma vitória se você não descer para a arena. Aleluia. Então lute, batalhe, guerreie, peça as forças de Deus, peça as armaduras de Deus, mas não deixe ser neutralizado pelo inimigo. Não desista, né? Tem bom ânimo, esforça que Deus te ajudará. Arai de canta, soribi canta, lamanai, ripa lamai. Arai de canta, alamachuri calamanai, ripa lamana. Eita, Espírito Santo de Deus. Então, queridos e amados irmãos, não existe vitória se antes, né, não vier a luta. E não existe vitória se você não resolver pelejar, né? Se você não ir à luta, se você não resolver lutar. Então lute com todas as forças, né? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem com sangue, nem com homem que vem com arma ou lança, mas a nossa luta é contra as potestades espiritual, né? É contra o espírito imundo das trevas que tem assolado, né? Que tem colocado armadilhas para tentar te derrubar, para não deixar você sair dessas algemas que você se encontra acorrentado, né? No vício, na droga, né? No álcool, né? Deus ele pode te livrar, Deus ele pode mudar o teu cativeiro. E grandes coisas Deus tem para fazer na tua vida, querido. Harai de couta lamaia, subcanta lamar. Grandes coisas Deus tem para fazer na tua vida, não é pequena. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do problema. Mostra o grande problema o tamanho do teu Deus, que teu Deus é maior do que o problema, né? O Deus que você serve é maior do que todos os problemas que vêm tentar te afligir, né? Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá, ele tem a chave de Davi, a porta que ele fecha ninguém abre, a porta que ele abre ninguém fecha. Arai de canta, suribi canta, lamanturi palamai. Arai de... E ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens para não te roubem, para que não roubem a tua coroa, né? Glória a Deus. Então tá firme, fique mais firme,
não está, tente se afirmar. Não é evangélico, tente buscar a presença do Senhor, né? Porque é lindo, é bom ouvir as palavras do Senhor, palavras de edificação, mas é bom também a pessoa dar um passo para Jesus enquanto há tempo, né? Não deixe para depois, não deixe que ninguém venha colocar palavras ao contrário na tua vida, no teu casamento, não deixe que nada venha atingir a tua vida, porque o inimigo ele está furioso com a tua vida, porque Deus ele está te usando, Deus ele está te usando de uma forma, né? Deus ele quer que você seja, né, um vencedor, porque está escrito, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e operando Deus quem impedirá, né? Ninguém. Operando Deus quem impedirá? Ninguém, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o inimigo, mas ele já está julgado, né? Ele já está julgado, ele já está condenado, né? Então não deixe que o inimigo venha colocar palavras, porque ele não pode te matar, mas ele pode lançar, né, escolhas erradas para a tua vida. Tenha cuidado na hora de escolher, né? Tenha o discernimento de Deus, se é de Deus, se não é, né? Se você vai querer o melhor para a tua vida, tem que pedir, né, a orientação de Deus, consagrar a tua vida ao Senhor. É porque com Deus é diferente, com Deus a pessoa dá uma escolha, faz uma escolha certa, né? Com Deus sempre é diferente. Diz a palavra de Deus, irmãos, que quando Davi ele decidiu pelejar contra o filisteu, contra o gigante Golias, né? Aquele Saul, ele vai entregar suas armaduras a Davi. Tá aqui minhas armaduras, você nunca guerreou, pegue minhas armaduras. E Davi ele vai vestir as armaduras de Saul, e ele vai andando e vai baixando, né? Vai descendo, cansando, as armaduras muito pesadas, né? Ele nunca tinha provado daquelas armaduras. Não vou conseguir com isso aqui. Pode tirar. Tirou as armaduras, né? E ele vai pegar apenas seu alfoge, né? E a sua funda, né? A sua funda, para quem não sabe o que é uma funda, é um cordão, né? Com um paninho, um couro, acredito que um couro de animal, bem na ponta do cordão assim, né? Que aí ele ia rodar, colocava a pedrinha dentro, né? O couro como se fosse um couro de baladeira, aquele que a gente coloca a pedra. E ele foi rodar, né? Rodando, aí soltava uma das perninhas e ficava só uma e a pedra ia. Dessa forma, estou simplificando, né? Para entender melhor. Então diz a Bíblia Sagrada que... Diz a Bíblia Sagrada, irmão, que quando Davi ele, se dispôs a pelejar, né? Ele pegou 5 pedrinhas, né? E a sua funda, né? Então ele desceu a peleja e o gigante ele olhou para Davi, ele disse: "Ô povo covarde, esse povo de Israel, pois enviaram um menino, né? Não tiveram coragem, enviaram um menino para pelejar comigo. Olha que povo covarde." Então, queridos amados irmãos, naquela hora ele disse: "Por acaso eu sou algum cão?" Né? O gigante ele disse para Davi: "Por acaso eu sou algum cão para que tu venhas a mim com pedra e pau? Né? Pois hoje mesmo eu vou arrancar tua cabeça e vou dar às aves do céu e às bestas do campo." E Davi, né, ele disse: "Como podes tu afrontar, né, o povo do Deus vivo? Né? Pois hoje mesmo Deus ele vai te entregar a tua cabeça nas minhas mãos, e o teu corpo eu vou dar às bestas, né? As bestas do campo e as aves do céu, né? E então tu pode vir a mim com lança e com escudo." Eita, eu gosto dessa parte. Arai de canta, surimi canta, lamanto. Arai de canta, surimi canta, lamacho. Tu vens a mim com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Arai de canta, surimi canta, lamanto. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E todo o povo saberá que há um Deus em Israel, um Deus que não perde batalha, um Deus que quando entra na peleja é para vencer, um Deus que quando entra na peleja é para ganhar. Quando ele entra na tua vida,
é para ganhar. Pode se levantar a potestade, pode se levantar o inferno, pode se levantar o Lúcifer, pode se levantar a legião, pode se levantar pombagira, pode se levantar a zeppelita contra a tua vida, mas vai ser para cair por terra, porque esse Deus ele não perde batalha, esse Deus ele não perde uma luta sequer. Ele é o general de guerra, ele é o dono da guerra, ele é o Deus de paz, mas ele é o Senhor da guerra. Arai de canta, sureme canta, lama, ripa, lamana, sude canta, lamana. Então, queridos amados irmãos, naquela hora, Davi, ele colocou uma pedrinha, ele girou, mas ali não era a força de Davi, ali era a força do Senhor general de guerra, ali é a força do Deus que não perde batalha, ali é a força do Deus da providência que está entrando em providência com a tua vida hoje, ali era a força do Deus dos exércitos que quando ele entra na batalha, quando ele diz, ei, esse aí é escolhido meu e o diabo ele não pode tocar, Satanás que saia da frente para não ser queimado com o poder da glória, com o poder que está no Espírito de Deus, com o poder que está na palavra de Deus, com o poder que está no seu nome, porque o inimigo, quando ele tentar pelejar contra a tua vida, que você foi em nome do Senhor dos Exércitos, o inimigo ele vai ver que tem alguém na tua companhia, e que esse alguém ele é grande, fiel e poderoso para suprir as necessidades dos seus filhos. Ele vai ver que esse alguém que está na tua companhia é um Deus de Israel, a qual não perde batalha, é o Deus da providência, e que se ele dizer sai dele, vai ter que sair, se ele ordenar cai por terra, vai ter que cair, porque o diabo ele tem que se ajoelhar perante aos homens de Deus, o diabo ele tem que se ajoelhar perante ao Deus de Israel, porque todo poder é lhe dado nos céus e na terra. O inimigo ele pode ter até um poderzinho, mas é michuruquinho, se for comparar com a grandeza do nosso Deus, ele pode ter um poderzinho assim para guerrear contra a nossa carne, mas se nós estiver revestido com o poder da graça e do Espírito, se nós estiver revestido com o poder da graça e da unção do Espírito Santo de Deus, ele não vai conseguir atingir efeito nas nossas vidas, porque ele vai ver que Deus ele está na minha e na tua vida, porque ele vai ver que você vai estar revestido com o poder da palavra, com o poder da espada do Espírito, assim como está escrito em Efésios 6, capítulo 11, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo são essas, que a cada metro, a cada passo que nós damos, existe armadilhas preparadas para nos derrubar, mas que quando nós resistimos, quando nós se fazemos forte, né? Quando nós se fazemos, revestimos com o poder da palavra, né? Com o poder da espada do Espírito, né? Com o poder, com o capacete da salvação e a couraça da justiça, o inimigo ele vai bater em retirada com o seu rabinho entre as pernas, porque ele vai ver que Deus está no controle da tua vida, e quando Deus está no controle da tua vida, algo sobrenatural acontece, e aonde você chegar, as pessoas vão sentir uma presença diferente, aonde você chegar, as pessoas vão sentir uma presença extraordinária, e a qual não vão entender, só vão saber que é Deus agindo na tua vida. E quando Deus age na tua vida, pessoas aonde você passar vão receber o livramento de cura da sua alma, pessoas vão receber o livramento de cura do seu espírito, porque diz a palavra do Senhor que o homem de Deus, onde ele passa, as pessoas elas passam a ser revestidas com o poder de conhecimento, com o poder, né, de arrependimento, que nós devemos pregar o arrependimento, devemos pregar a salvação, devemos pregar a cura e a libertação de cada um que se encontra aflito, que se encontra amargurado, que se encontra pensando em desistir, que se encontra desanimado, né? Pois o ânimo, né, vem do Senhor. O salmista Davi dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? Porque na casa do Senhor há fartura de alegria, e até a tristeza ela salta de alegria, né, quando chega na casa do Senhor. Então na casa do Senhor há muitas moradas, né? A tua morada ela está preparada, querido, mas cabe a mim e a você fazer a nossa parte. Eu me sinto falho, né, estar ministrando, mas Deus ele tem me levantado para falar a verdade, porque se nós não falar, as pedras clamarão por nós, né? As pedras elas vão clamar. Se eu e você não clamar, as pedras vão clamar, né? Então não queira ser, irmãos, um vaso, né, de ouro. Queira ser sempre humilde na presença de Deus. Queira ser um vaso de barro, que se você rachar, trincar com, né, com as palavras, né,
que as pessoas falam ao contrário sobre a tua vida, se você chegar a rachar, Deus ele tem o poder de te quebrar e te restituir e fazer novamente um vaso, uma nova criatura, né? Você vai sempre reconhecer, né, que Deus ele tem o poder de te quebrar e te moldar, né? Existem 3 tipos de vaso: o de ouro, o de bronze e o de barro. Escolha o seu vaso de barro, né? Porque diz a Bíblia Sagrada que quando nós escolhemos ser um vaso de barro, né, ele pode nos quebrar e nos transformar toda hora que nós venhamos errar contra Deus, né? Nós podemos se arrepender de verdade, verdadeiramente, para que Deus ele venha nos perdoar, né? E que nós venhamos vigiar para não entrar em tentação. O inimigo ele veio para roubar, matar e destruir através dos pratos. Ele conhece o teu passado, ele vai usar o teu passado para confundir o teu presente, para enviar pratos para o teu presente, para o teu futuro, né? Então vigia, né, para que o inimigo ele não venha roubar o mais importante, que é a tua coroa. E a Bíblia Sagrada que se não fosse abreviado esses dias, né, nenhuma carne se salvaria, né? Porque as pessoas elas estão se corrompendo, né? Mas o sistema ele pode quebrar, o homem ele pode errar, mas Deus ele continua sendo Deus, né? Deus ele não se corrompe jamais, né? Deus ele é o Deus, né, de restauração, que cura, liberta, salva, batiza, que nos leva até o céu, né? Então medite nessa palavra, seja mais humilde, né? Seja mais amoroso, né? Abrace, ame quem está à sua volta, quem está do seu lado, libere perdão, né? Se alguém lhe magoou, perdoe, né? Não guarde esse sentimento de maldade, né? Eu sei que o ser humano ele herdou, né? Nós seres humanos herdamos, né, vingança, né? Porque nós somos descendentes de pecadores. Mas é importante nós, através do perdão que nós recebemos de Deus, né, nós aprender a perdoar também, né? Devemos amar uns aos outros como amamos a nós mesmos, né? Porque é impossível o homem dizer que ama a Deus se ele não amar o seu amigo, o seu próximo, né? Aí ele vai passar a ser filho das trevas, porque diz a Bíblia, né, que o diabo ele é o pai da mentira, né? Então a gente já está mentindo se dizer que ama a Deus e não amar o nosso vizinho, né? Amar não é se socar dentro da casa dele, não. É amar, que eu digo, é amar, saudar, dar um bom dia, dar uma boa tarde, querer bem, né? Querer bem, gostar das pessoas, né? Não arrumar intriga com ninguém, né? Porque estamos vivendo nos últimos dias, né? Diz a Bíblia Sagrada que ainda é o princípio das dores, coisas ruins ainda virão. Está chegando a época que vai ser provada a fé de muitos irmãos, né? Mas aí não é diferente dos profetas. Os profetas foram mortos à espada, né? Foram mortos enforcados, outros foram degolados. Não vai ser diferente, né? Porque diz a Bíblia que nós vamos ter um corpo glorificado, mesmo que corte uma orelha, mesmo que corte as cabeças dos crentes, mesmo que for entregue para ser devorado pelos leões, igual foram os profetas, nós vamos chegar lá bem inteirinho, igreja. Nós vamos chegar lá completo, né? Não vai chegar faltando um dedo, um olho, né? Um nariz. Por isso que a Bíblia tem um certo passagem que a Bíblia diz: se o teu dedo, né, se a tua mão, né, te fizer pecar, arranca ela e joga fora, para que o teu corpo todinho não vá para o inferno. Mas sabe por que é que diz isso aí, irmãos? Porque lá no céu nós vamos chegar bem inteirinhos, né? Diz a Bíblia, se no nosso olho fazer nós pecar, né, que arranque ele e jogue fora, para que o corpo todinho não vá para o inferno. Porque ali vai ser um lugar, né, onde o bicho nunca irá morrer, não vai ter nada, não vai ter descanso. É sempre acordado e sofrendo, não vai poder dormir. Ou na hora que você quiser dormir, o diabo vai te perturbar, te cutucar com varas de ferro. Vai ser uma coisa muito triste, né? Eu acredito, né, que a Bíblia ela fala muitas coisas sobre lugar de tormento.